Se eu te dissesse que antes de eu entrar em um relacionamento sério com o Notion, eu desisti dessa ferramenta incrível 3 vezes, pelo menos 3 vezes que eu me lembro. A primeira vez foi logo quando eu conheci o aplicativo, eu usava o Evernote, eu instalei o aplicativo no meu computador e quando eu abri, eu vi aquela página inteira em branco, aquele monte de opção. Na época o Notion só tinha em inglês e eu desisti naquele momento mesmo, porque eu falei, cara, como é que eu vou criar, como é que eu vou organizar minhas coisas aqui dentro? A segunda vez eu comprei um template todo poderoso, cheio de funções ali, é de um cara bem conhecido, inclusive na comunidade, se eu não me engano ele é americano, que é o Thomas Frank. Eu comprei ali o segundo cérebro dele, paguei na época, se eu não me engano, R$600 no sistema e acabou que na prática ali, depois de um mês usando, eu já tinha abandonado. Por quê? Porque tinha muita coisa, era muito complexo, tinha vários níveis ali de organização, vários níveis de coisas que muitas coisas ali eu nem usava e eu acabei desistindo. E assim eu acabei voltando ali para o meu sistema antigo de organização, que era aquele famoso sistema que não tem sistema, né? Que era tudo espalhado. Eu tinha uma parte ali no Google Drive, uma parte na minha agenda, uma parte no meu computador, uma parte no Evernote, então era uma grande confusão. Terceira vez que eu desisti do Notion, eu peguei esse template do Thomas Frank e comecei a adaptar ele, comecei a testar, comecei a modificar esse template, comecei a deixar ele mais simples, tirar as coisas que eu não usava, só que aí no meio desse bolo, aí no meio dessas mudanças que eu fui fazendo, eu acabei me perdendo, eu acabei meio que destruindo ali algumas partes do template, perdendo a inteligência ali do template, principalmente a parte de recorrência de tarefas que tinha ali, e aí acabou que eu desisti do Notion, voltei de novo para minha bagunça. Fora o Notion, eu já usei aí várias outras ferramentas, já mencionei aqui, né, que eu usei o Evernote, já usei o Google Agenda, já usei ali o Google Tarefas, já usei várias ferramentas para me organizar, já testei vários métodos e na prática, sabe o que acabou acontecendo? Eu fiquei no máximo ali um mês, já tinha morrido toda a minha organização, eu tinha investido um baita tempo ali para configurar todas essas ferramentas, eu usei Todoist, eu usei a Asana, eu usei várias ferramentas, testei o Trello, não gostei. Como eu havia experimentado vários aplicativos de organização, havia testado, tinha visto várias estruturas, eu vi aqui no Notion, quando eu vi a galera usando, quando eu vi os templates ali que a galera usava, apresentava ali no YouTube, ou então em algum site, eu falava, cara, no Notion eu consigo colocar tudo ali dentro, eu consigo usar o controle de tarefas, o controle de documentos, o controle de hábitos, eu não preciso ter um monte de coisa, não preciso ter um monte de ferramenta, eu consigo usar uma ferramenta só. E foi por isso que eu fiquei tão encantado ali. O grande lance é que todas as vezes que eu desisti do Notion, eu acabei me sentindo inútil. Eu vi ali várias pessoas criando sistemas, criando organizações super legais, coisas que eram práticas, simples, funcionavam no dia a dia, e eu falava, caraca, só eu que não consigo fazer, só eu que não consigo aprender isso, só eu que não consigo entender como é que essa jossa funciona. E pasme, foi só depois que eu entendi uma coisa óbvia que eu não estava vendo que eu consegui realmente mudar a minha vida. Eu não precisava de um Notion bonito, na verdade eu precisava de um Notion que funcionasse para mim, que se adaptasse à minha rotina, que fosse mais simples, mais fácil do que a minha bagunça. E foi exatamente aí que minha chave virou, e aí eu entendi que todos aqueles templates que eu vi ali, que eram super bonitos, que eram cheios de firulas, cheio de funções, cheio de coisas, na prática eles eram feitos por pessoas que trabalhavam com isso, eram fissuradas por organização ali, por criar o layout mais bonito, gostavam ali da parte de design e ficavam ali, o trabalho da pessoa era realmente construir o template. Então acabou que eu percebi que na prática para mim isso não era funcional, não me ajudava. Eu acabava ali gastando muito tempo tentando criar alguma coisa muito bonita, alguma coisa cheia de funções ali e na prática eu não usava nada daquilo. Por quê? Porque a gente nem tem tempo de ficar usando muita coisa. Então eu acabava usando ali as coisas que eram mais básicas, as coisas que eu realmente precisava no dia a dia e ficava ali com um monte de coisa que ficava me atrapalhando. Eventualmente eu clicava em alguma coisa que não era para clicar e foi aí que eu comecei a entender a importância de simplificar e de criar alguma coisa que realmente funciona para você. Algo que seja simples e que seja mais fácil do que a bagunça. Na prática, quando eu comecei a buscar mais organização lá no começo, tudo que eu queria era um lugar simples, rápido, para eu descarregar ali as coisas, a bagunça que estava na minha mente, para eu tirar as ansiedades ali, né, os pensamentos acelerados
tirar as coisas que estavam me preocupando, que estavam me pressionando ali, para eu não ficar pensando, vou esquecer de algum compromisso, vou esquecer de algum prazo. Então eu queria um lugar confiável, eu não queria ficar gastando mais tempo criando organização do que propriamente agindo nas coisas que eu queria fazer, do que propriamente correndo atrás de construir o resultado. E aí eu fiz o que qualquer pessoa sensata faria. Eu deletei tudo e resolvi que eu ia começar do zero. Eu falei, não dá para ficar com esse sistema complexo, não dá para ficar usando esses templates cheio de coisas. Eu preciso ir atrás daquilo que eu realmente vou usar. Eu preciso começar a olhar para o menos, sabe? Aquele menos que vai te trazer mais resultado. Na época o meu pensamento era muito esse. Hoje eu já me tornei um pouco mais exigente com organização, porque organização é aquele negócio, né? Que quando você não tem, você não quer fazer de jeito nenhum, porque é chato, dá trabalho, mas depois que você faz uma vez, você vê que as coisas fluem, você tem muito mais tempo na prática, você se sente muito mais tranquilo no seu dia a dia, e aí acaba que você vai melhorando, vai querendo incrementar. Então na época, quando eu fui atrás desse sistema mínimo, tudo que eu queria era o seguinte, eu queria um lugar para eu descarregar ali as minhas tarefas, as minhas ansiedades, as coisas que estavam me preocupando, a minha pressão. Nessa época, tudo que eu fiz foi criar uma página que eu coloquei o nome ali de caixa de entrada, e tudo que eu estava ali pensando, que eu estava preocupado, que eu estava ansioso, eu descarregava ali naquela caixa de entrada. Então lembrava de alguma coisa que eu tinha que fazer, alguma coisa que eu tinha que comprar, alguma coisa que estava faltando na compra, ou tinha que falar com alguém, eu colocava ali naquela caixa de entrada. A segunda coisa que eu fiz ali dentro do Notion, para deixar ele bem simples e funcional, ali pensando, né, que no começo eu estava ali olhando muito mais para funcionalidade, hoje eu já gosto um pouco mais de incrementar um pouco mais, mas na época eu queria ali uma lista de prioridades claras. Eu queria saber o que era importante e o que era urgente dentro do meu dia a dia e da minha rotina. Foi quando eu comecei a ir lá na minha caixa de entrada e escolher 3 prioridades para eu tocar em cada um dos meus dias. Então meu primeiro passo, você percebe, foi criar ali uma caixa de entrada, um lugar para eu descarregar. E aí o meu segundo passo foi começar a olhar para aquelas atividades e priorizar elas, pegar 3 por dia, e aí eu focava só em 3. E aí, se eu conseguisse terminar rápido essas 3, lógico que eu ia lá e pegava mais alguma coisa para fazer, mas eu não me comprometia com mais do que 3. Eu tinha ali só esse foco e aí, eventualmente, eu conseguia fazer um pouco mais. Terceira coisa que eu queria ter ali dentro do meu Notion era um banco de referências para eu poder armazenar os meus documentos, para eu poder armazenar as coisas que eu estava estudando. Então essa estrutura na época já me atendia e pode ser que atenda muitas pessoas aí que querem o simples, que querem o básico, aquele simples que funciona, né? Então por isso que eu tô trazendo esse vídeo, por isso que eu tô compartilhando com você, e você vai entender porque no final desse vídeo, se você ficar até o final, eu vou trazer aqui uma surpresa para você, e essa surpresa só vai chegar amanhã, mas você pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, que é uma coisa muito legal, você vai gostar muito. Se você tá nesse vídeo, você vai curtir muito essa surpresa que eu vou trazer no fim do vídeo. Recapitulando, meu sistema mínimo ali, né, quando eu comecei a querer me organizar, era uma caixa de entrada, uma lista de prioridades de 3 tarefas por dia e um lugar para eu armazenar e categorizar ali os meus documentos e os meus estudos. Eu só precisava disso, eu não precisava de mais nada. E aí eu tava ali comprando um template de R$600, que tinha ali uma estrutura da NASA para organizar uma empresa inteira. Acabava que eu ficava ali perdido, né, tentando me organizar, usava ali 30% do template e o restante acabava mais me atrapalhando do que ajudando. Por isso que eu fui para essa estrutura mínimo viável, que era uma estrutura ali sem estresse, prática, mais fácil do que a bagunça, e ia me ajudar a criar o hábito. Por quê? Porque primeiro, quando você busca se organizar, muita gente vai atrás de ferramenta e se frustra porque não consegue se organizar. Por quê? Porque você não tem o hábito. Então, conforme eu fui criando o hábito, foi ficando mais fácil, foi ficando mais simples. Aí, quando eu tava pensando na ideia desse vídeo aqui, eu fiquei pensando, né, por que será que os templates mais simples, as estruturas mais simples, elas costumam funcionar? Inclusive, se você for na loja do Notion, você vai ver que são as estruturas que tem mais download. Por que elas costumam funcionar muito melhor do que as estruturas complexas, cheio de gráfico, cheio de figurinha, cheio de cor ali, que você fica até meio zonzo, né? A hora que você abre aquele dashboard, passa um cometa Halley ali, você vê musiquinha tocando.
tem um Pomodoro, tem um monte de coisa, e aí você acaba meio que até perdendo o foco daquilo que você queria fazer. Olhando aqui para os meus padrões, cara, eu posso ver que o template simples ele funciona muito bem, porque primeiro ele segue o fluxo do cérebro. Então percebe, quando você tem ali um sistema, por exemplo, como a caixa de entrada, e aí você tá ali no seu dia a dia fazendo as coisas, correndo para lá e para cá, tentando dar conta de tudo que você tem para fazer, e você lembra de alguma coisa importante, alguma coisa que você não pode esquecer, você já sabe onde ir colocar. É tão simples, é tão fácil, é mais fácil do que deixar na sua mente. E aí você pega e descarrega ali na caixa de entrada. Então ele segue o fluxo natural do seu cérebro, esse sistema simples. Ele também funciona muito bem porque ele é um sistema que ele é meio que a prova de procrastinação, né? Por quê? Porque a ideia é diminuir, é você deixar enxuto, é você escolher só 3 atividades para você fazer no seu dia, que vão ser a sua prioridade. E você focar nessas 3 atividades. Por quê? Porque você vai dar o seu melhor nessas 3 atividades. Você vai estar fazendo menos coisa, mas com muito mais atenção, com muito mais energia, com muito mais foco. O que acontece se você começar a se sentir meio ocioso, meio ociosa, olhar ali para sua lista de tarefas, começar a ficar ansiosa, falar, ai meu Deus, tenho tanta coisa para fazer, estou escolhendo só 3 atividades. Aí quando você terminar as atividades que estão dentro da sua prioridade do dia, você vai lá na sua lista de tarefas e pega mais uma coisinha para você fazer. E aí você vai lá, depois que você terminar essa coisinha, você vai e pega mais uma. Então percebe como você inverte o jogo, você não fica colocando aquela baita pressão em cima de você, criando uma lista ali que é impossível de cumprir. A gente coloca ali 15, 20 tarefas na nossa lista, né? Tava falando com a Dani sobre isso hoje, a gente tomando café da manhã, e eu tava falando, cara, quando a gente começa a se organizar, a gente acredita, a gente é muito otimista, né? A gente acredita que vai fazer 15 atividades num dia, quando na verdade a gente mal consegue fazer 2, 3 ali. Então por isso que a ideia que vai te ajudar muito desse método é você diminuir, focar em 3, e aí conforme você for concluindo, você vai pegando mais atividades, para você não jogar a pressão nas suas costas, para você não jogar contra você. Por último, eu vou trazer aqui um argumento que eu acho que faz uma baita diferença entre você ter um sistema simples e você ter um sistema complexo. É que o sistema simples ele é muito mais sustentável no longo prazo. Na prática acaba que é muito mais fácil dentro de um sistema simples, dentro de um sistema que você tem poucas atividades ali, você realmente conseguir olhar para sua lista ali de caixa de entrada, fazer uma revisão, limpar as coisas que você já fez, limpar as coisas que você já processou, já agendou, você olhar para suas prioridades, ajustar ali as prioridades que você tem para cada dia, e também você armazenar as coisas certinho, deixar as coisas guardadas ali em lugares que depois você vai ter facilidade, que você não vai ficar ali gastando horas a fio ali procurando alguma coisa, algum documento, algum e-mail, alguma foto que você queira. Calma, fica tranquilo, fica tranquila, segura o coração. Talvez você esteja aí querendo saber o que vai rolar aqui amanhã. Lembrando que amanhã é vídeo de Notion aqui no canal, e também quarta-feira, né, que são os vídeos que a Dani edita e eu faço as edições dos demais dias. Então você pode ver que fica pior do que as edições da Dani, né, porque tem que gravar, editar, e aí acaba que eu não tenho tanta experiência quanto ela. Vou dar os créditos aqui, a Dani me ajuda demais. Antes de eu falar aqui o que vai rolar amanhã, qual que é o vídeo, o que a gente vai fazer, qual que é a maluquice da vez, vamos falar sobre como você pode começar a criar um sistema simples para você se organizar. E aí pode ser numa agenda, pode ser num caderno. Eu recomendo que seja no Notion, no aplicativo aí, que você vai conseguir centralizar, que você vai carregar com você para qualquer lugar. Ele tem ali na internet, você consegue acessar. E o primeiro passo é você criar ali um lugar para você descarregar as coisas que vão vindo na sua mente, as coisas que você vai lembrando, que é a nossa famosa caixa de entrada. Então você pode criar ali uma página na sua agenda que vai ser a sua caixa de entrada, ou então você ter ali um aplicativo que você vai ter uma categoria caixa de entrada. E aí veio na sua mente, lembrou de alguma coisa, ficou ansiosa, ficou preocupado, coloca ali na caixa de entrada. O segundo ponto é você criar uma página onde você vai colocar suas atividades do dia de hoje. Pode ser uma agenda, pode ser um caderno, você pode ali usar a própria página do dia da agenda, né, para você fazer essa organização do seu dia a dia. E aí você vai lá na sua lista de caixa de entrada e você vai selecionar 3 atividades que são importantes para cada um dos seus dias. E aí você vai começar a focar naquelas atividades que estão ali.
E aí no final de semana você vai na sua caixa de entrada, vai lá nas suas prioridades da semana e limpa tudo que você conseguiu fazer e reagenda ou coloca novamente na caixa de entrada o que você não conseguiu fazer. É bem simples, é bem tranquilo, é bem rápido de você fazer, não tem muita firula, não tem muita enrolação. E o que eu quero te falar que vai rolar aqui amanhã é um sistema de organização no Notion, bem simples, bem rápido, em meia hora você vai conseguir construir o seu sistema completo, do zero, com o mínimo que você precisa para se organizar. Esse template eu trouxe aqui com carinho também para atender a galera que não tem a pegada ali de construir do zero, que não quer investir tanto tempo, mas que está querendo se organizar, está querendo começar a olhar para suas prioridades. E ali a gente vai ter controle de projetos e tarefas, a gente vai ter ali hábitos e também controle de documentos. Então, se você gosta de vídeo de Notion, tá querendo aí um sistema bem simples para você começar a se organizar, no vídeo de amanhã vai ter aqui, em meia hora você vai conseguir configurar o seu Notion para já sair usando, para já sair se organizando e conseguir conquistar e viver aquilo que você quer. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha te ajudado aí a refletir, a pensar sobre o que você tem feito, qual ferramenta você tem usado, onde está o seu foco. E aqui eu trouxe tanto a minha experiência usando várias ferramentas, quanto também ali as minhas decepções tentando usar o Notion lá no começo, e até por isso que eu quis aprender tanto sobre o Notion, entender como é que ele funciona ali por trás, e por isso que também eu quero trazer e compartilhar esse conhecimento com você. Por quê? Porque a partir do momento que você entende como é que o Notion funciona, você nunca mais vai precisar gastar muito tempo se organizando, você nunca mais vai precisar comprar um template aí de alguém. Por quê? Porque você pode baixar templates da loja, adaptar, conectar um template no outro e criar o seu próprio sistema de organização bem rápido. Se você gostou do vídeo, o vídeo te ajudou, deixa o seu curtir, coloca um comentário aqui qual que é a sua impressão, se você ficou com alguma dúvida, se tem algum ponto para acrescentar, alguma coisa que você faz e que te ajuda a se organizar de maneira simples e rápida no seu dia a dia, coloca aqui nos comentários. Se você por acaso caiu aqui de paraquedas, não me conhecia, não conhecia o meu trabalho, eu sou o Caco, muito prazer. Aqui a gente fala sobre organização, gestão do tempo, produtividade, estratégia, como é que você organiza, como é que você escolhe as suas prioridades, como é que você separa o seu tempo para você focar em tudo que é importante para você, sem sacrificar nenhuma área da sua vida, sem se matar de trabalhar, sem abandonar as pessoas que você ama. Se você gostou da ideia, curtiu a iniciativa, se inscreve, ativa o sininho, porque amanhã tem vídeo de Notion aqui mostrando ali o passo a passo para você construir a estrutura básica. E toda semana tem 5 vídeos aqui com muito conteúdo útil, muito conteúdo legal para ajudar você, para dar ferramentas para você construir e viver o que você quiser. Admiro demais você por estar buscando conhecimento, por estar buscando evolução. Agradeço demais você pelo seu tempo e atenção. Te vejo muito em breve no nosso próximo vídeo. Tamo junto, valeu!